Imagine um país onde as estátuas de ouro giram em direção ao sol. Os meses do ano têm o nome do líder. E os melões têm seu próprio feriado nacional. Sejam bem-vindos ao Turcomenistão, um dos países mais fechados e misteriosos do mundo. Governado por décadas com mão de ferro e uma dose de excentricidade, o Turcomenistão não é apenas um lugar isolado. É um reino de bizarrices políticas, monumentos grandiosos e um culto à personalidade tão extremo que parece saído de um romance surreal. Mas o que há por trás dessas extravagâncias? Qual é o verdadeiro impacto desse regime no dia a dia dos cidadãos? E por que esse pequeno país, encravado no coração da Ásia, continua sendo um dos mais enigmáticos e controlados do planeta? Sejam bem-vindos ao Geopolítica Explorada. Meu nome é Matheus e hoje vou te mostrar as bizarrices do Turcomenistão. O Turcomenistão, localizado no coração da Ásia Central, tem uma história peculiar e complexa. Desde tempos antigos, o território foi uma encruzilhada de civilizações. Durante o Império Persa e mais tarde o Império Aquemênida, a área fazia parte de importantes rotas comerciais, especialmente a famosa Rota da Seda, que ligava a China ao Mediterrâneo. Na era medieval, o Turcomenistão viu o surgimento de importantes cidades, como Merv, que já foi uma das maiores cidades do mundo islâmico. No entanto, a região sofreu com invasões, como a dos mongóis liderados por Gengis Khan no século XIII, que devastaram boa parte das cidades. Sob o domínio do Império Russo no século XIX, o território do Turcomenistão foi integrado à Rússia czarista. Com a Revolução Russa de 1917, a região tornou-se parte da União Soviética, estabelecendo-se como uma República Socialista Soviética do Turcomenistão em 1924. A independência do país só foi alcançada em 1991, após a dissolução da República Socialista Soviética. Niazov assumiu a presidência e governou com mãos de ferro, estabelecendo um dos regimes mais autoritários do mundo. Após sua morte, em 2006, Berdimuhamedov assumiu o poder, mantendo muitos aspectos do regime, incluindo o culto à personalidade. O Turcomenistão é amplamente reconhecido como um dos países mais autoritários do mundo. Sob o governo de Niazov, o país se tornou praticamente um estado de partido único, com o culto à personalidade extrema. Niazov rebatizou meses do ano com os nomes de membros de sua família e construiu inúmeras estátuas de ouro de si mesmo, incluindo uma que girava para sempre estar voltada para o sol. Após sua morte, Berdimuhamedov assumiu a presidência, mas manteve grande parte das práticas do regime anterior. Embora tenha prometido algumas reformas, a repressão continua severa. As eleições são amplamente vistas como fraudulentas e não há oposição real no país. A mídia é totalmente controlada pelo Estado e os cidadãos têm acesso extremamente limitado à internet e informações externas. A segurança do Estado controla rigidamente a vida dos cidadãos, com monitoramento constante e repressão à dissidência. Organizações internacionais de direitos humanos frequentemente denunciam abusos no país, desde prisões arbitrárias até tortura. A economia do Turcomenistão é altamente dependente de suas vastas reservas de gás natural. O país possui a quarta maior reserva comprovada de gás natural do mundo, sendo essa sua principal fonte de receita. No entanto, essa dependência faz a economia do país ser vulnerável a oscilações no mercado de energia. A principal rota de exportação de gás é para a China, que tem sido um dos maiores compradores, além de Irã e Rússia. Apesar dessa riqueza em recursos naturais, a população em geral não usufrui dos benefícios dessa produção. A maior parte da população vive em condições de pobreza, especialmente fora da capital. A economia é altamente centralizada, com a maior parte da atividade econômica controlada pelo governo. O setor privado é praticamente inexistente, e as empresas estatais controlam quase todos os setores produtivos, incluindo a agricultura, que é dominada pela produção de algodão.
Além do gás, o Turcomenistão tenta desenvolver outros setores, como a agricultura e a indústria têxtil, mas com pouco sucesso devido à falta de infraestrutura e políticas econômicas inadequadas. A cultura do Turcomenistão é profundamente enraizada em tradições nômades e islâmicas, embora o governo mantenha uma política secular. A vida dos antigos turcomenos girava em torno de caravanas, tribos e criação de gado, algo que ainda se reflete na cultura contemporânea. A criação de cavalos, especialmente a raça Akhal-Teke, é um símbolo de orgulho nacional, sendo esses cavalos conhecidos por sua resistência e beleza. A confecção de tapetes é outra tradição secular. Os tapetes turcomenos são famosos mundialmente por sua qualidade e padrões intrincados, cada tribo tendo seu estilo único. Os tapetes são tão importantes que tem até seu próprio museu na capital, Ashgabat. Religiosamente, o islamismo sunita predomina, embora a prática seja amplamente controlada pelo governo. Apesar de ser uma sociedade secular, as tradições islâmicas influenciam fortemente aspectos como casamentos, festas e rituais de passagem. Agora vamos detalhar algumas das bizarrices mais esquisitas que existem no Turcomenistão. Niazov, em um gesto de narcisismo extremo, decidiu renomear os meses do ano e os dias da semana em homenagem a si mesmo, sua mãe e símbolos da cultura turcomena. Por exemplo, o mês de janeiro foi chamado de Turkmenshabish e abril foi renomeado Gurban Sultan, em homenagem à sua mãe. Um dos símbolos mais conhecidos do culto à personalidade de Niazov é uma enorme estátua dourada dele em Ashgabat, que gira para sempre, está voltada para o sol. Essa estátua é um exemplo flagrante da vaidade e poder absoluto que ele exercia. Ela foi posicionada no topo de um monumento conhecido como o Arco da Neutralidade, até ser movida para um local menos central após sua morte. Em 2001, Niazov escreveu um livro chamado Runama, uma mistura de memórias, conselhos filosóficos e guia espiritual. Ele o considerava um texto sagrado, comparando sua importância ao Corão. As escolas foram obrigadas a ensinar o livro e ele também foi utilizado em exames, como o de obtenção de carteira de motorista. Em várias cidades, grandes cópias de Runama foram colocadas em praças públicas, algumas das quais tinham a capacidade de se abrir automaticamente e exibir uma versão iluminada do texto. Durante o regime de Niazov, várias proibições bizarras foram impostas, muitas das quais pareciam arbitrárias ou baseadas em seus gostos pessoais. Algumas delas continuam sob o governo de Berdimuhamedov. Niazov baniu a ópera e o balé, alegando que essas formas de arte não eram parte da cultura turcomena. Isso foi parte de uma tentativa de criar uma identidade cultural que ele via como puramente turcomena, excluindo influências estrangeiras. Homens jovens foram proibidos de usar barba e cabelos longos, uma decisão que parecia refletir os ideais estéticos de Niazov. Além disso, era comum que as idosas fossem proibidas de usar dentaduras com a justificativa de que os antepassados dos turcomenos que comiam ossos duros não precisavam de tais artifícios. Outro exemplo de interferência autoritária na vida pessoal foi a proibição de cirurgias estéticas. Niazov também desencorajou o uso de dentes de ouro, sugerindo que as pessoas mastigassem ossos duros para fortalecer seus dentes, como ele acreditava que os turcomenos ancestrais faziam. Turcomenistão gastou bilhões de dólares em projetos arquitetônicos gigantescos, e muitas vezes extravagantes. Isso inclui a construção de uma cidade capital repleta de mármore e monumentos que muitas vezes parecem desproporcionais às necessidades do país. Ashgabat é famosa por seus edifícios brancos de mármore, com muitas das construções sendo revestidas de mármore importado da Itália. Em 2013, a cidade foi reconhecida como a cidade com maior concentração de edifícios de mármore do mundo. A capital é cheia de fontes, palácios e monumentos luxuosos, mas grande parte da população não usufrui desses espaços. O Arco da Neutralidade foi outro projeto bizarro. Este monumento, erguido para celebrar a política de neutralidade do país, tem 75 metros de altura
e originalmente era coroado com a famosa estátua giratória de ouro de Niazov. O monumento simbolizava a posição política do Turcomenistão, que se declara neutro nas questões internacionais, algo que Niazov promoveu fortemente. Apesar de sua pequena população e falta de tradição esportiva, o governo turcomeno gastou bilhões de dólares para sediar os Jogos da Ásia Interior e de Artes Marciais em 2017. Foram construídas instalações gigantescas, incluindo estádios e vilas olímpicas, muitas das quais permanecem subutilizadas após o evento. No Turcomenistão, duas coisas são elevadas ao status quase sagrado: o cavalo da raça Akhal-Teke e o melão, isso mesmo, a fruta. Essas obsessões refletem o desejo de preservar e promover símbolos culturais turcomenos de maneira extrema. O cavalo Akhal-Teke, uma das raças mais antigas do mundo, é um símbolo nacional de orgulho. Em Ashgabat, há uma enorme estátua dourada de Akhal-Teke no topo de um monumento, e o cavalo é celebrado em festividades anuais. Niazov e o seu sucessor exaltavam constantemente a importância do Akhal-Teke para a identidade turcomena, e há um feriado nacional dedicado a esses animais. Niazov declarou o Dia Internacional do Melão, celebrado anualmente em agosto. O melão turcomeno, segundo ele, seria o melhor do mundo, e o feriado é dedicado a honrar a produção e colheita deste fruto. Embora possa parecer inofensivo, a adoração do melão é outro exemplo do exagerado culto ao nacionalismo e aos símbolos puramente turcomenos. Os desafios do Turcomenistão são inúmeros. A repressão dos direitos humanos e as liberdades limitadas afetam gravemente a qualidade de vida. A população vive sob constante vigilância e qualquer tentativa de crítica ao governo pode resultar em prisão, tortura ou desaparecimento. O país também enfrenta altos níveis de pobreza, especialmente fora de Ashgabat, onde a infraestrutura é severamente deficiente. A economia, dependente quase exclusivamente de gás natural, é vulnerável. Quando os preços do gás caem no mercado global, o país sofre diretamente, impactando o governo e a população, que já vivem em condições precárias. A centralização extrema da economia e a corrupção endêmica também dificultam qualquer tentativa de diversificação econômica. O isolamento internacional, decorrente da política de neutralidade e fechamento do mundo, torna o país altamente dependente de poucos parceiros comerciais, como a China. Isso agrava a vulnerabilidade econômica e limita as oportunidades de desenvolvimento. Enfim, pessoal, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E caso você queira conhecer outro país bem esquisito, assista meu vídeo sobre a Coreia do Norte. Garanto que você vai se impressionar com as bizarrices de Kim Jong-un. Enfim, se você gostou, considere se inscrever no canal e deixar o like. Desde já eu agradeço. Então, até o próximo vídeo. Falou e valeu!